nossa oração a Ti hoje. Não importa o que a gente esteja passando, nós queremos que o Seu Espírito nos fortaleça para que a gente nunca Te deixe, nunca Te abandone, porque eu creio que o Senhor olha para nós e diz a mesma coisa para nós. O Senhor olha para nós e diz: na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, eu nunca vou Te deixar. Obrigado que o Senhor não nos deixa, obrigado que o Senhor é bom. E eu quero pedir para aqueles que já Te conhecem aqui, que eles possam relembrar dessa aliança com o Senhor. E para aqueles que estão aqui pela primeira vez e não fizeram uma aliança contigo, que essa possa ser a noite onde há mudança de vida e onde há uma aliança nova com Jesus. Que o amor de Deus e o Seu Espírito estejam sobre esse lugar, e a graça de Jesus e a presença de Jesus venha sobre nós. Nós Te exaltamos, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo nesse lugar. Quebra toda a corrente do pecado, toda a corrente do desânimo, e que a Sua presença possa vir com alegria, vitória, paz e principalmente a presença do Deus Todo-Poderoso em nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá uma salva de palmas aí para Jesus. Ele merece, Ele é o Rei da Glória. Mais alto, mais alto. Ele merece, mais alto. Ele merece, Ele morreu e ressuscitou e voltará para nos buscar. Aleluia, glória a Deus. Dá um abraço quem está do seu lado, fala: Deus vai falar com você hoje. E ó, o casal da galeria, Deus vai falar com vocês hoje. Amém? Vocês não são um casal, mas Deus vai falar com vocês hoje, amém? Glória a Deus, pode sentar aí. Agora eu vou pedir para o pessoal do Flow In, dos conselheiros, pode fechar a porta lá. Só vai sair se for urgente, porque agora nós vamos buscar a Deus. Amém? Quantos estão comigo aqui? Deixa eu ver. As duas meninas sentadas na última fileira, vocês estão comigo? Meu Deus. Coisa linda, coisa linda. Que bom que você está aqui. Vamos fazer silêncio agora. Agora é hora de prestar atenção na palavra de Deus. Amém? Quantos concordam com isso? Deixa eu ver. Deixa eu falar um negócio. Minha mãe, cadê minha mãe? Você está aí, né, mãe? Aí é onde estão mais conversando? É? Então, ó, tudo que minha mãe falar é como se eu tivesse dito, hein? E ela é mais brava que eu, tá? Só para avisar. Enfim, é bom quando minha mãe vem servir aqui, né? Coisa boa. Vocês vão experimentar o que eu experimentei na minha infância. Bom, pega a sua Bíblia aí, abre ela em Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler trechos de 3 cartas de Paulo hoje. A primeira delas é Filipenses. Por quê? Bom, antes disso eu vou esperar o silêncio. Faz silêncio e lembra que falar baixo não é silêncio. Então faz assim, ó. Isso. Fala baixo não é silêncio. Isso. Isso. Sai do TikTok em nome de Jesus. Isso. Amém. Se a Morena não te mandou mensagem, ela não vai mandar agora. Quem está com a cabecinha abaixada, olha para mim aqui, ó. Isso, eu não gosto de só ver a testa de vocês. Muito obrigado. Embora a minha testa seja maior que a sua, eu espero que você olhe aqui para frente durante o sermão. Bom, a gente vai começar uma série de mensagens aqui no nosso ministério, baseada nas cartas do apóstolo Paulo. Por quê? Porque a nossa igreja tem vivido coisas muito especiais, e especificamente o nosso ministério, a gente tem vivido coisas muito especiais. Semana passada teve o Wave. Quem estava no Wave aí? Deixa eu ver. Foi top demais, né? Estava lotado esse templo de gente, teve gente sendo curada, coisa linda. Deus é bom demais, gente sendo salva. E a ideia aqui dessa série é falar um pouquinho sobre como nós, como igreja, podemos melhorar aquilo que a gente já tem vivido de bom. Se você for prestar atenção nas cartas de Paulo, quem já leu as cartas de Paulo aí? Deixa eu ver, alguma das cartas aí. Geralmente elas têm uma estrutura.
que é seguida. Ele começa falando que foi ele que escreveu, geralmente essa é a abertura. Ele fala que é apóstolo de Jesus Cristo. Depois disso, ele começa a elogiar a igreja. Você já viu Paulo elogiando as igrejas no primeiro capítulo? Ele começa a elogiar as coisas boas da igreja. E aí ele começa a falar sobre algumas coisas que, apesar das coisas que a igreja vai bem, tem outras que precisa melhorar. Então ele começa a falar sobre várias coisas que precisam ser melhoradas nas igrejas que ele para as quais ele escreveu. E depois das melhoras, ele termina saudando algumas pessoas, mandando um abraço, um beijo, um pix. Brincadeira, não tinha pix naquela época, mas se você quiser mandar um pix para quem está do seu lado, você pode mandar. Amém? Quantos concordam? Enfim, ele mandava uma saudação, um abraço. Presta atenção, para de falar seu pix, seu pobre. Tá? Então, e aí ele manda saudações no final da carta, falando, manda um abraço para o Epeneto, eram uns nomes bonitos na época da Bíblia, né? Para as irmãs Trifena e Trifosa, espero que não tenha nenhuma Trifena e Trifosa entre nós aqui, enfim, e aí depois disso, ele dá glória a Deus, e manda um abraço para todo mundo, e ele fala, a graça e paz do Senhor Jesus estejam com vocês. É basicamente isso que todas as cartas de Paulo faz. Começa então com a abertura, com os elogios, depois ele fala o que tem que melhorar, depois ele manda um abraço para a galera, e depois ele dá glória a Deus e termina as cartas. E pensando nisso, e pensando nas coisas que o nosso ministério tem vivido de bom, as coisas que hoje eu quero elogiar vocês, mas também pensando nas coisas que nós precisamos melhorar e também nas coisas que nós precisamos glorificar a Deus, e eu vou saudar algumas pessoas aqui, dar parabéns para algumas pessoas por algumas coisas que têm acontecido. Nós vamos começar a viver nas próximas 4 semanas uma espécie de cartas de Paulo, por isso o título dessa série está ali, vai ser Cartas ao One Flow Ministério. Tá? Nós vamos nas próximas 4 semanas fazer uma espécie de adaptação das cartas bíblicas para o nosso ministério. E o título da mensagem de hoje é a primeira carta de Tarek ao One Flow Ministério. Eu escrevi uma cartinha para vocês hoje. Oh, que coisa fofa. E vai ser baseado nas cartas de Paulo. Então, para você ver um pouquinho do que eu falei sobre essas 3 sessões que Paulo faz, o começo, a abertura, os elogios, depois as coisas que precisam melhorar e as saudações e a glória de Deus, a gente vai fazer isso nas próximas 3 semanas, cada semana com uma ênfase diferente. E como hoje é a primeira carta, é a carta introdutória, então a gente vai dar uma visão geral de como está o nosso ministério. Quantos estão prontos para passar por um raio-x aqui? Deixa eu ver. Hoje o Flow vai passar por um raio-x. Talvez você veio aqui para ver o batismo de alguém e falou, mano, eu nem faço parte, e o cara quer me ver por dentro, irmão, tá louco? Mas a palavra de Deus tem esse poder, ela tem o poder de ver como nós estamos por dentro. Não aquilo que a gente posta no Instagram, no TikTok, sei lá que raio que você usa, mas como a gente está por dentro, onde só a gente sabe, onde às vezes nem a gente sabe, mas Deus sabe. Então hoje a gente vai passar por um raio-x aqui. E esse raio-x vai ser baseado nas coisas que nós aqui receberemos elogios de Deus, receberemos coisas que nós precisamos melhorar a partir da visão, missão e valores do nosso ministério. Eu não sei se você sabe, mas o nosso ministério é baseado numa visão bíblica, numa missão bíblica e em valores bíblicos. E eu vou pedir para o pessoal da One Flow School ficar de pé, porque eles vão repetir essa visão, missão e valores comigo. Era para levantar, não era para falar. Shhh. Ai, pastor, meu Deus, você não ia fazer uma cartinha para mim? Essa carta vai ser baseada os elogios que terão nessa carta hoje vão ser baseados
nos valores do nosso ministério. Mas talvez você não saiba, está aqui pela primeira vez. Então a gente tem um versículo, uma visão, missão e valores que esse povo vai repetir. Por isso, repete bem alto e bem forte, tá bom? Qual é o nosso versículo? Visão. Missão. Dá uma salva de palmas para esse povo bonito aí. Coisa boa. Eles falaram o nosso versículo, Ezequiel 47:9. A nossa visão. O nome do nosso ministério é One Flow, não é porque a gente quis copiar um podcast. É One Flow porque tem um fluir do rio de Deus que passa aqui por essa igreja, passa pela nossa cidade e muda a vida das pessoas. E a nossa visão é que esse rio alcance 3.000 pessoas. Que a gente alcance todos os adolescentes de Curitiba, custe o que custar. E os últimos que eles falaram são os nossos valores. O que são valores? São conceitos práticos que nós devemos viver. Eu vou pedir para a School, sentada mesmo, falar os nossos valores de novo. 1, 2, 3 e... Muito bom. Eu vou explicar só 2 ali que talvez você não tenha entendido. Nada competir com o flow do Espírito é que nada compete com Deus na nossa vida. Amém? E ali, o trabalho, o job, é jejum, oração e Bíblia. Quem faz jejum, ora e lê a Bíblia aí, deixa eu ver. Coisa boa. Esses são os nossos valores. Então, voltando para as cartas que nós vamos estudar, para o nosso ministério aqui, nós vamos adaptar as cartas de Paulo ao nosso ministério. Essa primeira carta de hoje vai ter a estrutura parecida com as de Paulo, e a gente vai analisar se nós vivemos o que vários de nós aqui dissemos de cor ou não. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você está vivendo os valores que apareceu ali no telão? Pois é, nós vamos conversar sobre isso. Não adianta ter isso decorado, fazer parte da School há 300 anos, se a gente não vive essas coisas. E mesmo se você não é da Flow School, esses valores não fui eu que inventei, são valores bíblicos. A única coisa que a gente fez, tornou de um jeito mais fácil para a gente poder decorar. Por isso, vamos começar a nossa carta ao Flow? Quantos querem uma carta para o Flow aqui? Vai ser benção. Primeiro, eu quero mostrar para você que o que a gente vai fazer aqui é bíblico. Então, abre Filipenses capítulo 1, nós vamos ver como Paulo abria a maioria das cartas dele. Filipenses capítulo 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações por todos vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação de vocês com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho no meu coração, pois quer na prisão, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Essa é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça,
fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Senhor, usa a sua palavra para falar com a gente nesse momento, que não seja mais eu falando, mas o Senhor, e que o Senhor possa abrir o coração de cada adolescente aqui, para receber o que o Senhor tem para falar para eles essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém ou não? Ah, tá bom. Bom, você viu ali, Paulo começou falando quem ele era, quem estava mandando a carta junto com ele, que era Timóteo, e aí ele começa a elogiar a igreja que estava em Filipos. Por isso que é carta aos filipenses, o povo que morava lá. E ele começa a elogiar uma série de coisas na vida deles que eu achei muito bonita. Inclusive uma delas que eu achei fofo, que ele falou assim: eu tenho saudade de vocês. Quê? Não entendi. Mas ele falou que tem saudades, que amava eles, que sempre lembrava deles com alegria, que eles eram cooperadores do Evangelho junto com ele. Ou seja, são bons elogios de se receber. Imagina que o apóstolo Paulo olha para você e fala: você é meu cooperador no Evangelho. É um baita elogio. Um homem que viu a Cristo falar que eu e você somos considerados cooperadores do Evangelho com Ele. Isso é lindo, não é? E eu quero basear um pouquinho de alguns elogios que eu tenho para você hoje. Quem você quer ser elogiado aí? A Bíblia diz para a gente não buscar elogios, mas quando é feito de bom grado, receba elogio. Amém? Tem gente que não sabe ser elogiado. O cara fala: que bonito seu moletom. Aí o cara fala: eu comprei na Shopee. Não precisa falar que você comprou na Shopee, irmão. Só recebe o elogio e fala: muito obrigado. Né? Crente não sabe receber elogio. Tipo assim, tudo bem você dar glória para Deus, mas o cara fala: que bonito seu tênis. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, glória a Deus pelo seu tênis, mas fala obrigado. Amém? Tá? Glória a Deus dos caras aí. Mas eu vou elogiar algumas coisas do nosso ministério aqui, que eu tenho visto que é bênção. Então, se eu fosse escrever uma carta para vocês, ia começar assim: Pastor Tarek, equipe do Anflow, servos de Cristo Jesus, a todos os adolescentes santos em Cristo Jesus que estão na PIB Curitiba. Quantos são adolescentes santos de Cristo Jesus aí? Deixa eu ver. Temos visto um ministério onde nós, no caso vocês, a gente está se incluindo porque eu sou parte daqui. Onde nós amamos a Deus e gostamos de vir à igreja adorá-lo. Somos talentosos, sabemos dar o nosso melhor nos cultos com intenção de adoração genuína, usando a dança, o coral, a banda. Cadê o pessoal do coral, da dança e da banda aí, o Flow Arts? Deixa eu ver. Coisa boa. Sabemos criar boas amizades aqui. Quando estamos na presença de Deus, nós damos tudo o que nós somos e temos. Sabemos fazer bons devocionais e jejuamos quando vemos que é necessário. Nós somos um povo que temos experiências com Deus e temos recebido o encher do Espírito Santo. Semana passada nós nos comprometemos com o evangelismo no Wave. E nós somos muito esforçados em agregar as pessoas às nossas células e discipulados. Se eu fosse escrever uma carta para você, esses iam ser os primeiros versículos de elogio. E eles foram baseados nos nossos valores. Eu falei aqui que eu vejo adolescentes que amam a Deus e dão de tudo no culto. Adolescentes que sabem fazer bons amigos, isso tem a ver com amor ao próximo. Adolescentes que têm buscado bastante a Deus, que têm acolhido as pessoas, enfim, tudo que eu falei aqui. O nosso ministério tem muita coisa boa. Quem ama o nosso ministério aqui? Geralmente eu percebi que eu dou 2 tipos de palavra aqui. Uma sobre o amor de Deus e outro monte de chibatada em você para você sair com as costas doendo para ver se você vira gente. É ou não é? Né? Você sai daqui e fala: nossa, parece que o pastor estava descrevendo a minha vida.
Mas hoje eu decidi elogiar você, porque o nosso ministério tem vivido muita coisa linda. E semana passada foi um fruto disso, esse templo lotado de gente e pessoas entregando a vida para Jesus. Inclusive eu quero ver, tem alguém que veio para a igreja pela primeira vez semana passada e está aqui de novo? Deixa eu ver. Olha lá. Dá uma salva de palmas para esse povo. Tem alguns dando tchauzinho aí, ó. Coisa bonita. Nós temos feito muita coisa boa. E sabe, por que eu estou escolhendo fazer isso? Porque às vezes a gente só foca no que é ruim. Quem aqui já reclamou do nosso ministério? Levanta a mão, vamos ser sinceros. Vai, confessa os pecados. Você já reclamou do Flow, não reclamou? Só que aqui acontece muita coisa boa. E nós temos que dar graças a Deus. Deus tem me dado o privilégio de viajar para várias cidades do Brasil para pregar o Evangelho, porque pessoas estão vendo a gente pela internet, pela TV, e estão vendo o que está acontecendo aqui e querem começar isso nas suas cidades. Até por isso, quando você não me vê pregando aqui, algumas dessas vezes eu estou viajando pregando em outros lugares. Então, por exemplo, há 3 semanas atrás eu fui para o Mato Grosso do Sul, e eu fui pregar o Evangelho lá, e eles queriam saber o que estava acontecendo aqui na cidade de Dourados. Eles acompanham o Flow desde 2019 pela televisão. O que a gente está vivendo aqui é algo maravilhoso. Mais de 1.000 adolescentes toda semana adorando a Deus. Isso é muito lindo, cara. Então, eu quero valorizar a presença de vocês aqui. E eu quero te convocar a valorizar o que acontece aqui. Porque tem um estudo que diz, eu não lembro se era 80% ou 85%, mas é por aí. 80% ou 85% das igrejas batistas do Brasil tem até 200 membros. Ou seja, só a Flow School, que é o pessoal aí que estava falando o versículo de cor, visão, missão e valores, é maior do que 85% das igrejas batistas do Brasil. Então o que nós estamos vivendo aqui é avivamento de Deus nesse ministério. Você pode aplaudir Jesus? Coisa linda. Se eu fosse escrever um segundo capítulo, eu ia acrescentar algumas coisinhas aqui. Quando Paulo escreveu a segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele disse assim, coloca ali no telão para nós, 2 Timóteo 3, 16. A palavra de Deus diz assim, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção e instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós temos vivido o que você viu ali, muito mais. Eu quero ver se a gente aumenta esse vídeo para uma parte 2, para aparecer a galera no apelo, aparecer gente lá na Wave Party depois. A gente tem vivido muita coisa boa, mas tem muita coisa também que a gente precisa melhorar. E eu vou falar algumas coisas que eu vejo que nós aqui como ministério temos que melhorar. Por isso, olha aqui para mim, tem muita gente com a cabeça abaixada, aqui desse lado aqui, ó. Olha aqui para mim, ó. Se tem alguém olhando no celular aí, cutuca a pessoa e fala, olha lá, pastor. Presta atenção no que eu vou falar, porque assim como eu usei os 7 valores do ministério aqui para elogiar vocês, eu vou usar os 7 valores do ministério para algumas partes desses valores que nós não estamos vivendo aqui dentro. E que isso influencia no fato de ainda nós não termos vivido a nossa visão completamente, que é o rio passar pela cidade e trazer 3.000 pessoas aqui para dentro. Nós já temos vivido a visão, mas não plenamente, porque a gente não vive completamente os 7 valores do Flow, que a gente falou aqui, e eu vou repetir, só para você relembrar, amamos a Deus com todo o nosso ser, amamos ao próximo como Jesus amou, nada compete com o Flow do Espírito, temos um job, somos cheios do Espírito, evangelizamos custe o que custar e acolhemos as pessoas com amor. Nós temos vivido isso em partes, e aqui eu vou citar algumas partes que nós não temos vivido. Então, como se eu tivesse completado a carta que eu estou mandando para você hoje, presta atenção no que eu vou ler.
Eu vou reler os elogios que eu disse, mas embaixo eu vou falar as coisas que nós precisamos melhorar. Quantos querem melhorar aqui? Deixa eu ver. Então vamos lá. Temos visto que somos um ministério onde amamos a Deus e gostamos de vir à igreja adorá-lo. Somos talentosos, sabemos dar o nosso melhor nos cultos, com intenção de adoração genuína. Nós dançamos, cantamos, pulamos. Mas, repete comigo, mas. Não precisa repetir mais, tá bom? Muitas vezes estamos preocupados demais com a performance, seja espiritualmente ou de performance nos nossos dons e talentos. Que nós possamos manter o amor a Deus e a sua presença, dando o nosso melhor nos cultos, entendendo que Deus não está preso a um estilo de adoração que nós gostamos. Devemos aliar a intenção de adorá-lo com o louvor por quem Ele é, independente de como está sendo o culto, e de qual música está tocando, ou de como foi a performance das pessoas. Eu vou parar a nossa carta aqui. Nós amamos a Deus, mas eu tenho visto aqui entre nós um amor que junto com o amor a Deus tem o amor à performance. O que é performance? É quando eu vou, por exemplo, num teatro e eu assisto um espetáculo. Ou quando eu vou num show. Sei lá, você vai lá no show da Katy Perry, da Miley Cyrus, qual é o nome da outra que a Laura gosta lá? A Taylor Swift, do Coldplay, do Justin Bieber, tal, enfim. O que essas pessoas fazem no palco se chama performance. Quem mais? Eu não entendi o que ela falou. Mas o que eu tenho percebido? Muitas vezes nós aqui como Ministério de Adolescentes estamos trazendo isso aqui para dentro da igreja. E a igreja não é lugar de performance. A igreja é lugar de culto. Isso aqui onde eu estou pisando não é um palco, é um altar. Altar na Bíblia é um lugar onde as pessoas vão adorar a Deus. As pessoas que estão aqui não são profissionais da música, tanto que eles são adolescentes, estão tudo na escola, não tem nem como ser profissional. São adoradores. Mas eu tenho percebido aqui no nosso ministério uma postura de pessoas que amam a Deus, como a gente viu ali naquele vídeo, de uma maneira linda, de uma maneira que está atingindo a nossa cidade, mas ao mesmo tempo de uma maneira onde muitas vezes tem pessoas que estão vindo aqui para a igreja como se aqui fosse um teatro. O cara do louvor está aqui adorando a Deus e falando, vamos mais forte, vamos cantar mais forte. O cara está aqui, ó. Olha, eu apareci no telão. Isso aqui não é um teatro. Aqui é um local de adoração. É por isso que nós erguemos as mãos. Isso significa rendição, isso significa apontar para o alto. Eu não estou aqui para celebrar se alguém canta bem ou mal, ou se toca a música que eu gosto ou não. Eu estou aqui para celebrar a Deus. Amém? Amém ou não? Cadê o povo que gosta das músicas agitadas? Deixa eu ver. Eu quero ver vocês adorando a Deus na mesma intensidade quando tocar as músicas lentas. Amém? Porque nós não estamos aqui por causa do ritmo. Embora a gente faça um culto que se adapte a você, o pastor vem aqui, prega de touca, moletom, hoje eu não estou de touca, mas ok, a gente adapta, mas não tem a ver com isso, você veio adorar a Deus, amém? Então na hora que você estiver aqui na frente, adore a Deus, não haja como se você estivesse numa festa de 15 anos, amém? Tem gente que está aqui no louvor, os caras adorando a Deus, tudo bem pular, dançar, mas tem gente que está meio numa baladinha assim, ó, olhando um para o outro aqui, ó, em vez de adorar a Deus, irmão. Não é performance, amém? Cadê o pessoal da casa de oração e os sentinelas aí? Deixa eu ver, os maranatos, os equibaler, os tocha de fogo.
Eu quero ver vocês adorando a Deus do mesmo jeito que vocês adoram nas músicas lentas, nas músicas agitadas, porque Davi dançou na presença de Deus, amém? A presença de Deus não é só um mantra que eu fico, manto de sangue, manto de sangue. Amém, Andrezinho? Amém, meu querido? Nós temos que adorar a Deus além da performance. E se a partir de semana que vem os nossos cultos forem um órgão só? Sabe o que é órgão? É esse piano de cauda maravilhoso que está ali, que custa um rim. E se o nosso louvor for só ali, você vai conseguir adorar a Deus no nosso culto? Nós temos adorado a Deus, mas nós temos amado muita performance. Nós amamos a Deus nas músicas agitadas, mas nas lentas não. Nós damos tudo na casa de oração, mas não damos tudo aqui. Não dá. Não está na performance. Depois disso, a carta aos santos do Flow continua. Esse é sobre o valor de amar a Deus. Só um parênteses que eu esqueci também sobre amar a Deus. Você deve amar a Deus no culto, não só quando eu prego, amém? Porque eu sei que quando eu viajo, o fundo ali vira uma zona, porque o pastor que dá bronca não está. Raquelzinha, vem cá você e o Gustavo, vem cá. Dá uma salva de palmas para eles, por favor. Vem rápido, aqui em cima, aqui em cima. Mais rápido, vai. Vai que eu estou no primeiro ponto e já são 9 da noite. Você está vendo que eles são baixinhos? Eu faço isso porque eu amo eles, tá? Eles não são adolescentes, os adultos que confundem eles com adolescentes. Não, eles são da minha equipe, são maior de idade, estão no seminário, vão ser pastores se Deus quiser. Eu quero que você tenha o mesmo respeito que você tem comigo quando eu prego, quando eles pregarem. Porque você não está aqui por causa da performance do pastor careca. Ele é engraçado. Eu não estou aqui para ser palhaço, meu filho. Eu trabalho muito para que você conheça Jesus. E eles também. Se o ministério é uma bênção, tem muita gente que chega para mim, me cumprimenta e fala assim, pastor, seu ministério é uma bênção. E eu sempre falo, mas tem gente que vocês não conhecem, que fazem esse ministério ser uma bênção. Por isso nós temos que amar a Deus além da performance. Olha para quem está do seu lado aí. E fala, ame a Deus, além da música, além de quem prega. Amém? Uma salva de palmas para o Gustavo e para a Raquel, por favor. Vamos continuar a carta aqui. Meu Deus. O segundo elogio foi que nós sabemos criar boas amizades aqui. Quem tem boas amizades aqui? Deixa eu ver. Mas, quando eu falar mas, o que você tem que fazer? Mas, vai de novo, mas, temos muitos grupinhos que não se falam uns com os outros, muita fofoca envolvida. É normal nós termos um grupo de amigos que nós somos mais próximos, mas as nossas panelas estão fechadas. E se as nossas panelas tivessem com a tampa aberta para entrar mais gente e a presença de Deus transbordar de dentro delas e formar novas amizades? E se nós aprendêssemos a admirar a diferença das pessoas ao invés de criticá-las? E se nós fôssemos um ministério que realmente ama ao próximo como Jesus amou? Isso que eu falei aqui, acontece aqui, sim ou não? Sim, muito. Quantos estão dispostos a melhorar? Então quando você vê alguém diferente, em vez de falar, olha ali o grupo dos nerds. Olha ali o grupo dos desviados. Olha ali o grupo dos santinhos. Que tal você admirar o que eles têm de bom? Mas pastor, e se não tiver nada de bom? Eles são iguais a você.
merecedores do inferno e salvos pela graça de Deus, amém? As panelinhas aqui vão acabar, amém? Olha para quem está do seu lado e fala, a nossa panela. De novo, a nossa panela precisa abrir a tampa para mais gente entrar e para alguns saírem. Quantos querem que eu continue lendo a carta? Está sendo bênção? O terceiro elogio foi... faz silêncio. Quando estamos na presença de Deus, nós damos tudo de si. Mas... ainda temos competidores com o flow do Espírito. Não precisa repetir isso. É só o mas. E se a gente decidisse... dar tudo de si na nossa casa e não haver competição entre Deus e o nosso celular, entre Deus e os nossos estudos, amém, terceirão? Entre Deus e o nosso crush, amém, apaixonados? Ó, o cara tá cantando a menina no meio do culto. Será que se não houvesse competição, o nosso culto não ia ter 3.000 pessoas toda sexta-feira igual no Wave? Será que o rio de Deus não ia fluir melhor na nossa cidade? Será que essas áreas pelas quais você está trocando Deus, elas não iam melhorar? A palavra de Deus diz, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas, repete comigo, todas as coisas serão acrescentadas. Então é primeiro o reino, não tem competição, não é tipo assim, eu não busquei a Deus porque eu tinha que estudar, não tem competição. Eu não busquei a Deus porque eu fui, não tem competição. Não tem competição. É Deus em primeiro e acabou. Porque quando nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, eles se tornam os nossos deuses. Tudo aquilo que a gente gasta mais tempo, tudo aquilo que a gente investe, que a gente pensa, se torna o nosso Deus. A gente já conversou sobre isso aqui várias vezes. Talvez exista um Deus que mora dentro do teu bolso. O seu iPhonezinho, o seu Xiaomi, o seu Samsung quebrado de cair no chão. Talvez esse seja o seu Deus. E sabe qual é o problema de quando nós colocamos essas coisas na frente de Deus? Nós começamos a ficar vazios. Porque os nossos estudos, o crush, o celular, seja lá o que você colocar na frente de Deus, pode ser até uma coisa cristã, a performance do culto, o ministério, tua célula, isso não vai te suprir, só Deus pode te suprir, amém? Posso continuar a carta? O quarto elogio foi, nós sabemos fazer bons devocionais, e jejuamos quando vemos que é necessário, mas nós somos inconstantes. Nós temos que aprender que Deus prefere quando nós damos o primeiro lugar para Ele todos os dias, mesmo que não seja o master devocional das galáxias que eu gosto, porém sendo o melhor que eu posso dar para Deus e ir melhorando aos poucos. É melhor buscar a Deus todos os dias, mesmo não sendo o super devocional que eu espero, do que ter 3 ou 2 super devocionais por mês ou por semana e nos outros dias ficar vazio. Nós devemos jejuar além dos dias que o ministério nos convoca para isso. Antes do Wave, nós convocamos você para jejuar. Quantos jejuaram antes do Wave aqui? Quantos continuaram o jejum essa semana? Está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos ser mais constantes, buscar a Deus todo dia, não viver de sexta em sexta-feira. Tem gente aqui que vive de retiro em retiro. Tem gente aqui que vive de sexta em sexta. E tem gente que está buscando a Deus todos os dias. Gente, Deus é todo dia, não é só na sexta-feira. Amém?
Outro elogio, nós falamos aqui, nós temos experiências com Deus, nós somos cheios do Espírito, mas nós dependemos demais das experiências sobrenaturais com Deus e a gente não sabe comer o arroz e feijão do Espírito Santo, que é Bíblia e oração e jejum, quando nenhum anjo aparece no meu quarto, quando não vem uma voz e fala assim: filho meu, eu estou te chamando, the king of the power. Não! Você tem que amar o arroz e feijão, meu filho. Você tem que amar a Deus, mesmo quando não aparece um anjo na tua casa te dizendo o que fazer, amém? Outro elogio que eu fiz, no Wave a gente se comprometeu com o evangelismo. Quem trouxe alguém no Wave? Deixa eu ver aqui. Mas o evangelismo não é um estilo de vida no nosso ministério. Porque uma vez por ano nós conseguimos lotar esse templo e durante o ano todo continua a mesma coisa? O evangelismo aqui, ele tem muito mais a ver com a performance que acontece no Wave do que com o estilo de vida missionário, onde eu me apaixonei por Jesus, onde eu amo Jesus, onde eu vivo com Jesus todos os dias, e isso me faz evangelizar sem vir um pastor e falar: ore e jejue para trazer o seu amigo no dia 16 de maio. Se eu amo Jesus, isso tem que exalar da minha vida todos os dias. Amém? O último elogio e melhoria que a gente precisa, eu falei aqui, nós somos esforçados para agregar as pessoas nas nossas células e discipulados, mas a gente vê isso apenas como um trabalho a ser feito e não como trazer irmãos para perto de nós. Nós separamos a igreja da nossa vida pessoal, quando isso deveria ser uma coisa só. Deus nos chamou para sermos um. Isso significa que não há separação entre devoção, igreja, estudo, família, finanças e amigos. É tudo uma coisa só. A igreja é tudo isso. E se nós começarmos a chamar as pessoas da igreja para fazerem parte do nosso dia a dia, fora da sexta-feira ou fora do dia da nossa célula, você está entendendo? Nós somos bons em chamar pessoas para as nossas células. Nós somos bons em vir aqui abraçar as pessoas no apelo. Só que isso é uma caixinha. A igreja é uma caixinha na sua vida. Isso aqui são tarefas da igreja, isso aqui são tarefas eu e Deus, isso aqui são tarefas eu e meus amigos, isso aqui é a tarefa da escola, isso aqui... Nós não somos igual ao mundo. O mundo divide a vida deles em áreas. Nós não temos áreas. A nossa vida é uma só. Toda ela é santa e toda ela faz parte da igreja. E toda ela é um só conosco e nós somos um com toda ela. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então sejam um, como eu e o Pai somos um. E qual que é o problema de dividir a vida em áreas? Porque aí, na sexta-feira eu sou crente, mas no sábado não. Durante o culto eu sou crente, mas ali no jardim não. Ou até você é de Jesus, mas ainda está separado em caixinhas. Você cuida bem da tua célula, você dá a palavra, mas as pessoas da tua célula não fazem parte da sua vida. Você não vê elas durante a semana, você não liga para elas, você não manda mensagem. Ligar, pastor, quem que liga hoje em dia? Alguém ouvir tua voz e falar: ei, eu estou preocupado com você, podemos orar junto? Nós somos um bom ministério, mas nós precisamos melhorar, muito. E eu digo nós porque eu sou o líder desse ministério. Então se esse ministério tem coisas para melhorar, eu tenho que melhorar. E muitas vezes eu chego cansado aqui, exausto, às vezes até pego no pé demais da minha equipe, mais do que eu devia, porque eu estou preocupado com você. Nós precisamos viver o evangelho todos os dias, não só de wave em wave, de camp em camp, de casa de oração em casa de oração. Nós precisamos viver Jesus todo dia. E para encerrar, como Paulo encerra,
as cartas de Paulo, as cartas dele, ele elogia, ele fala o que precisa melhorar, e no final geralmente ele cita exemplos de pessoas que estão vivendo o Evangelho, e também dá graças a Deus por tudo que Deus tem feito, mesmo com tudo que tem que melhorar. Romanos 16, olha só o que Paulo faz. Eu li esse texto no Thank Flow do ano passado. Coloca ali para nós. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim. Não somente eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem Epeneto, meu amado irmão, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. No versículo 12, ele fala das irmãs que eu falei. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, que também trabalhou arduamente no Senhor. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está falando, olha, vocês têm muita coisa boa, vocês têm muita coisa para melhorar, mas tem esperança. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de pessoas que estão vivendo isso todos os dias. E aí ele começa a citar essas pessoas. E eu cortei o texto porque ele gasta um capítulo inteiro só elogiando pessoas que eram exemplos nas coisas que os romanos tinham que melhorar. Numa época onde escrever não era fácil. Ele gastou muito braço ali para escrever tudo que ele escreveu sobre as pessoas que eram exemplos na igreja dele. E eu quero fazer isso aqui hoje. Eu vou elogiar algumas pessoas aqui para você seguir de exemplo, de gente que tem vivido o Evangelho. Essas pessoas nem sabem o que eu ia falar, eu nem sei se todas elas estão aí. Mas se você tiver, eu quero pedir para você ficar de pé. Eu quero pedir para ficar de pé. Eu não sei se é assim que fala o seu nome. Se eu falar esquisito foi mal. Falaram o meu nome errado a vida inteira. Tamo junto. Ana Beatriz Kozolski, fica de pé. Milena Alves do Nascimento, fica de pé. Tá aí a Milena? Mateus Oliveira, fica de pé. Pedro Valim, fica de pé. Henrique Sacramento, fica de pé. Está ali atrás com o coletinho. E Ana Laura dos Sentinelas, cadê você? Tá para lá? Tá orando. Eu vou elogiar vocês publicamente, não é para encher o ego de vocês, mas recebam esse elogio. E são meninos normais, iguais vocês. A maioria deles que eu falei, vocês nunca vão ver aqui em cima no púlpito. Não é gente que trabalha aqui. Eu acho que o único que vem no púlpito geralmente é o Pedro, porque ele toca teclado. É? E o Henrique também, que canta. Mas o resto, as outras quatro não, os outros quatro. E eu quero elogiar vocês publicamente. A Ana Beatriz, a Raquel que falou isso de você. Você tem um coração servo que se doa pelos outros, sempre pronta para servir, custe o que custar. Tem um coração íntegro e busca fazer tudo com excelência. Você é uma menina que tem liderado as meninas da sua célula, cheia de amor, sendo sensível ao Senhor. O chamado pastoral e missionário é muito visível na sua vida. Você é comprometida com as coisas do reino. Dá uma salva de palmas para essa menina. Milena, você reflete o coração manso de Jesus. Você está sempre disposta a servir, mesmo sem que ninguém te veja. Você é uma menina que não busca ser vista pelos outros, e é por isso mesmo que a gente escolheu falar de você. Mas se entrega para Jesus nos bastidores. Se dispõe a escrever os roteiros de célula e faz isso muito bem. É a primeira a se dispor para servir nos dias de batismo. Você é perseverante em oração e tem um coração cheio de compaixão. Dá uma salva de palmas para a Milena. Mateus, eu não sabia que era você. O Zé que falou de você. Você é um ótimo líder de célula. Você é pastor.
Você cuida bem dos meninos, tem um coração de servo. Você usa esse dom em vários ministérios, no Flow In, no Sentinelas, é líder de célula e está na School. Você se converteu com 14 anos, na primeira célula que a gente abriu às 5 da tarde, que foi liderado pelo Zé e pela Mariana. E desde então renunciou à vida de pecado e focou em fazer a vontade do Senhor em todos os aspectos. Hoje você está no 3º ano do ensino médio e já se comprometeu com os pais e com Jesus que ano que vem irá dedicar um ano da sua vida em missões. Esse cara é um exemplo de servo bom e fiel. Pode dar uma salva de palmas para esse cara. Pedrinho, você é pequeno igual o teu irmão, mas você é um homem de Deus, rapaz. Gigante. É um cara ativo no ministério desde os pré-adolescentes, onde já liderava uma célula e até hoje serve a Jesus com seu talento e liderança. Serve em vários ministérios, não só dentro do Flow, mas em toda a igreja. Um dos caras com o coração mais ensinável que o Zé conhece, que eu conheço também. Sem dúvidas é um futuro pastor, pois já tem chamado de Deus, e isso é evidente na sua vida, cara. Uma salva de palmas para esse cara aí. Cadê o Henrique? Tá ali de colete, ó, tá servindo. Você é um baita líder de célula e um baita servo. Serve no Flow In, no Move, no Louvor, na School de terça e de quinta. Você junta os banners, orienta os voluntários que ficam na porta, ministra e arruma tudo no final. Que Deus abençoe a sua vida. Deus está vendo o seu trabalho, cara. Dá uma salva de palmas para esse cara aí. Cadê a Ana Laura? Tá lá, ó, tava orando, ó. Olha ele para trás. Essa menina é a líder do ministério de oração. Se você tem experiência com Deus, muitas delas é por causa do joelho da Ana Laura. Ela tem 17 anos e ela ora muito por você, principalmente pelos malucos ali do fundo que não se converte nunca. Ela ora por vocês direto. Ana Laura, eu quero te elogiar pela devoção a Deus e persistência na oração, pela organização dos sentinelas, por ser uma menina usada por Deus. Deus te usou de novo hoje na minha vida aqui. E nós nunca tivemos tanta gente orando no nosso ministério, e isso é fruto do seu trabalho. Dá uma salva de palmas pela vida da Ana Laura. Pode sentar. E aí, Paulo elogia, fala o que tem que melhorar, e fala: olha, esses são os exemplos de melhora que vocês têm. Isso são só 6. Dava para eu ficar aqui a noite inteira, porque tem muita gente de Deus aqui. Muita gente de Deus. Eu zoei o Andrezinho ali na hora das músicas, mas esse piá é de Deus. Eu amo você, cara. Tem muita gente de Deus aqui. Se espelha em gente de Deus. Quem são os Loki que estão sentados do seu lado, velho? A pessoa que está do seu lado lê a Bíblia. A pessoa que está do teu lado busca a Deus. Se não, talvez você precisa mudar de amigo, cara. Você está precisando mudar de vida. E aí depois que ele usa esses exemplos, ele abençoa o ministério. Eu vou abençoar vocês no final, e ele exalta o nome de Jesus, e nós vamos exaltar o nome de Jesus no final. Mas eu quero orar com você, porque eu já passei 14 minutos do tempo que eu tinha. Mas eu creio que essa palavra aqui era para nós. Fica de pé onde você está. Eu vou pedir, não vá embora antes do culto acabar. Isso também tem a ver com dar o melhor para Deus. Você que é visitante, talvez você não tenha entendido muita coisa do que eu falei aqui. Mas você que é visitante, eu vou falar com você no final. Eu vi, você é visitante. Eu tenho uma carta para você no final. Mas primeiro eu tenho que falar com quem vem aqui toda sexta-feira. Nós precisamos melhorar. Quem aqui, enquanto eu li essa carta para o Flow, sentiu que alguma seta que eu joguei era para você? Levanta a mão. Você sentiu algum golpe aí? Então nós vamos orar agora. Porque eu enviei essa carta para você com amor, porque eu amo você e eu quero que a sua geração seja melhor do que a minha geração.
Eu quero que você seja mais crente do que eu. Eu quero que os seus filhos sejam mais crentes que os meus filhos. Eu quero que você seja uma pessoa de Deus. E nós vamos orar por isso hoje. Quantos querem orar por isso? Então continua com a mão erguida. Nós vamos cantar uma música, mas fica com a mão erguida e começa a falar para Deus tudo que você percebeu que você precisa melhorar. Abre a sua boca, fecha os seus olhos. Lembra, não é uma performance, isso aqui não é um palco. Nós não somos profissionais, nós somos ministros do Evangelho. Começa a pedir: Deus, perdão quando eu amo mais a música do que o Senhor. Deus, perdão quando eu amo mais o pregador do que o Senhor. Deus, perdão quando eu coloco outras coisas na frente do Senhor. Deus, perdão quando eu faço fofoca e panela. Deus, perdoa quando eu não oro todos os dias. Deus, perdoa que eu sou cheio do Espírito de vez em quando. Deus, perdoa porque eu só evangelizo uma vez por ano no Wave. Ah, Deus, perdoa porque eu separei a minha vida em caixinhas. E hoje existe uma vida na igreja, uma vida fora dela. E as pessoas da igreja não estão dentro da minha vida fora dela. Essas são as melhorias. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, começa a pedir ajuda para Deus. Primeiro perdão e depois ajuda. Quando a música esmurece, o resto desaparece, simplesmente já te me achei, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar seu coração. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu. De imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Por mais que eu seja pobre e fraco, tudo que eu tenho é teu, cada folha é meu. Mas se uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. O que os olhos podem ver, queres meu coração. A essência da
Sim, Que essa música seja verdade em nós. Eu vou terminar a carta para você que orou, mas depois do apelo, eu quero que você fique aqui até o final. Eu creio que Deus tem bênçãos para derramar para nós aqui. Nas próximas 4 semanas vão vir mais 3. Nas próximas 3 semanas vão vir mais 3 cartas. E nós vamos ver o antes e depois desse tempo. Amém? Quantos querem isso? Amém? Então, antes de eu abençoar você que é daqui da igreja, eu quero orar por você que é visitante. Talvez você está aqui pela primeira vez e falou: mano, eu vi no dia que o líder dos caras resolveu lavar roupa suja. Resolveu dar bronca em geral, falar das fofocas, Eu não acredito em coincidência. Eu acredito que você veio no dia certo aqui. Por quê? Porque por mais que aqui seja um lugar onde tem vários defeitos, e eu citei vários deles durante essa pregação, nós não estamos aqui apenas por causa das pessoas. As pessoas é o segundo motivo de nós estarmos aqui. Porque é o segundo mandamento: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Embora tenha todos os problemas que eu falei, há amor aqui. Só que o principal motivo de nós estarmos aqui é porque nós encontramos com aquele que é o alvo do primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. E se nós estamos aqui em 1000 adolescentes toda sexta-feira, mesmo com todos esses defeitos, é porque nós encontramos Deus aqui. E talvez você tenha vindo para esse lugar hoje porque alguém te convidou, falando: deixa eu ver qual é daquela igreja. Ou talvez você falou: eu vou aceitar ir para a igreja porque quem sabe minha vida lá muda. Porque você é uma pessoa feliz, sua vida está bem, você mostra para as pessoas de fora que está tudo certo, mas às vezes de noite você vai no seu travesseiro e chora e sente um vazio grande por causa de coisas que aconteceram ou que tem acontecido com você. E talvez você tenha aceito vir na igreja porque falou: quem sabe na igreja Deus não me cura dessa dor que eu estou sentindo. Quem sabe na igreja eu não encontro resposta, propósito para a minha vida. Quem sabe na igreja eu não encontro esse Deus que eles tanto falam. Hoje Deus me mandou aqui para dizer: você pode se encontrar com Deus. Você pode se encontrar com Deus. E sabe o que é lindo da igreja? Ela não é perfeita, mas ela funciona há 2000 anos, porque existe um Deus que vai além dessas caixas de som, além dessas luzes, que opera dentro de mim e dentro de você e transforma a nossa vida para antes e depois de Cristo. Sabe por que eu falei vários defeitos aqui? Não é porque eu estou bravo com esse ministério, não, é porque eu acredito em adolescentes, eu acredito nesse ministério, e eu acredito em adolescentes que mudam de vida, como os 6 que eu pedi para ficar de pé aqui mudaram, e eu podia dar o exemplo de outros vários que mudaram de vida, mas hoje acabou o tempo de dar exemplos. Você precisa experimentar o que esses exemplos experimentaram. Quer ter Jesus morando dentro de você e te tornando uma nova pessoa. É isso que significa a cruz e a ressurreição. E essa é a carta que eu tenho para você, visitante. Eu vou orar por você falando sobre ela. Jesus morreu no seu lugar. Ele sofreu a dor que você está sofrendo no seu lugar. Mais do que isso, Ele sofreu a condenação que eu e você merecemos por estarmos longe de Deus. Você já sentiu culpa de erros que você cometeu? Jesus levou todos esses erros e toda essa culpa para a cruz, para te dar uma vida nova. Ele quer limpar a tua ficha. Quando você crê que Ele morreu na cruz por você, Ele limpa o peso da tua consciência e te torna uma nova pessoa através da ressurreição. Jesus não está pendurado num crucifixo. Nessa igreja você não vai ver nenhum crucifixo com um Jesus pendurado, porque Ele saiu de lá. Se você for até a tumba de Jesus em Jerusalém, não vai ter ossada, não vai ter
nasceu e morreu, porque Ele não morreu, Ele está vivo. Ele morreu uma vez na cruz, mas ressuscitou. A ressurreição significa que assim como Ele ressuscitou para uma vida nova, você que entregar a vida para Jesus hoje, vai poder viver uma vida nova aqui na terra e no céu. Então a cruz limpa a sua consciência do pecado, e a ressurreição te traz uma vida nova, cheia da presença de Deus, onde você já não vive mais sozinho, mas Jesus vive junto com você. E se você quer viver com Jesus, entregar a sua vida para Jesus, eu vou descer aqui, eu quero orar por você. Eu quero orar para Jesus entrar dentro do teu coração e você experimentar o que eu estou falando, essa mudança. A palavra de Deus diz que Ele nos dá vida na terra, vida em abundância. Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso amigo, Ele aproxima de nós de Deus, como se Deus fosse um pai, um bom pai que talvez você não tenha conhecido. Ele sabe o que é melhor para nós, e além disso Ele nos promete o céu. E tem várias pessoas aqui que já vão estar no céu comigo. Quem vai estar lá no céu comigo? Deixa eu ver. Mas tem gente que precisa assinar a passagem para o céu hoje, entregar a vida para Jesus. Se você é uma dessas pessoas, eu quero orar por você. Levanta sua mão bem alta onde você está. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Levanta sua mão bem alto. Deus abençoe lá. Deus abençoe. Deus abençoe. Se você ergueu sua mão, não tenha vergonha. Eu vou te pedir um passo de fé. Eu vou pedir para você vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Venha, 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 venha. Dá uma salva de palmas para esse povo. Mais alto, mais alto. Pode vir perto. Se quiser vir um amigo junto para não morrer de vergonha, venha. Pode vir aqui, venha. Eu não mordo não, venha. Que bom que vocês estão aqui. Deus te abençoe. Deus abençoe. Isso. Deus te abençoe, meu. Glória a Deus pela sua vida. Deus te abençoe, Deus. E benção. Bom, nós vamos orar. Você vai pedir para o Espírito Santo entrar dentro de você. Eu vou falar mais uma vez. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, tem algo te puxando aí na cadeira. Em nome de Jesus, vem. Não tenha vergonha. Jesus não teve vergonha de você na cruz. Bom, você vai fazer uma oração pedindo para o Espírito Santo entrar dentro de você. Deixa eu falar uma coisa, ó. Vou pedir só para tocar o teclado. Você vai sair daqui com Jesus dentro de você. Isso é melhor do que qualquer coisa que pode acontecer ou pode ter acontecido na tua vida. Mas isso não significa que você vai sair daqui, você vai ser milionário, que tua casa vai ser incrível, que você vai bem em matemática, em física. Não. Significa que você está começando uma caminhada. Você vai começar a viver com Jesus. É o início, não é o final. Deu para entender? Então você não vai sair daqui, vai chegar em casa, mãe, eu rezei com o pastor e nossa, agora eu vou para o céu. Não é isso. Primeiro que aqui a gente não reza, a gente ora. Reza tem a ver com repetição, tá? Aqui a gente fala com Deus como nosso amigo. Segundo que Deus vai entrar dentro de você se você tiver fé na morte e na ressurreição de Cristo, mas você precisa andar com gente de Deus. Os vida louca que você anda no teu colégio estão te levando para o inferno junto com eles. É ou não é? A tua sala é até mais quentinha com o fogo do inferno lá. Então eu vou pedir para você, tá? Se cercar de gente boa. É por isso que tem aquele QR Code ali no telão, aqui no meio. Eu vou pedir para você, depois que você orar comigo, você apontar teu celular para lá, você vai cair num grupo aqui da igreja, no WhatsApp. E a gente vai te chamar para fazer parte dos nossos grupos aqui, as células. São pequenos grupos que se encontram para buscar a Deus, para você criar amizade com gente de Deus. Deu para entender? Tá? Então, depois que você orar, coloca ali o celular no QR Code. Esse povo que está aqui vai até vocês também, esse pessoal de colete, para te mostrar o QR Code, para te abraçar aqui na nossa igreja. Pode fechar ali, vai lá, ó, fecha ali, faz a curva ali, isso. Tá bom, gente? Vocês topam? Vamos orar junto?
Você que é da igreja, estende a mão para cá, vamos orar por esse povo. E você que entregou a vida para Jesus, por mais que eu falei que não seja uma reza, você vai repetir só essa comigo, porque talvez você nunca tenha orado na vida. Então eu vou te ajudar a orar, tá bom? Mas essa é a primeira vez e última que você vai repetir. Depois você vai aprender a falar com Deus. Repete assim comigo: Senhor Jesus, me perdoa, porque eu tenho vivido afastado de Ti. Me perdoa pelos meus pecados. Eu me arrependo e creio que o Senhor limpou todos os meus pecados na cruz e ressuscitou para me dar vida nova aqui na terra e no céu. Entra com o Teu Espírito dentro do meu coração e me torna uma nova pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para esse povo, coisa linda. Se você entregou a vida para Jesus, eu vou pedir, não vá embora ainda, porque eu vou dar a bênção final para vocês. Mas se você entregou a vida para Jesus, os nossos líderes podem vir até eles. Eles vão orar com você se você precisar, vão mostrar o QR Code. Pode vir o pessoal de colete, venham até eles. Se você entregou a vida para Jesus, levanta sua mão, tá? Que esse pessoal vai até você. Ou pega o teu celular e aponta para o QR Code. Eu vou encerrar a carta de hoje orando pela igreja que já é de Jesus. Quem já é a igreja de Jesus aí? Deixa eu ver. Então você que está no seu lugar, dá a mão aí para quem está do seu lado, tá? Pode fechar os corredores aí, fecha os corredores. A gente vai encerrar o nosso culto assim, a partir de agora. Pode fechar, isso, dá a mão aí para quem está do lado. Isso. Eu vou terminar a carta igual o apóstolo Paulo termina, abençoando a sua vida, para que todas as melhorias que você pediu do Espírito Santo em você possam acontecer, amém? Amém ou não? Então faz silêncio aí. Eu vou orar pela tua vida. Vou pedir para só o Pedzinho continuar. Eu vou pedir: Senhor Jesus, eu quero abençoar o teu povo que está de mão dada, pelo poder do nome de Jesus e pela autoridade que o Senhor me deu como pastor desse ministério. Eu quero pedir: abre as janelas do céu sobre este lugar. E eu quero pedir, Senhor, que os valores que nós falamos e repetimos aqui, de amar a Deus acima de tudo, ao próximo como a nós mesmos, nada competir com o fluir do Espírito Santo, nós jejuarmos, orarmos, lermos a Bíblia, sermos cheios do Espírito, evangelizarmos, acolhermos as pessoas, que isso seja verdade, que a bênção do Senhor esteja sobre os seus filhos, para que eles possam viver esses valores, e para que o rio do Espírito Santo possa passar por essa cidade, e nós possamos ver 3.000 adolescentes entregando a vida para Jesus, toda sexta-feira, Pai. É assim que nós pedimos, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do seu Espírito, sejam repousadas sobre a sua igreja aqui, espalhadas na face da terra, e que o Senhor seja exaltado por meio desse ministério. É tudo por Ti e para Ti, Tua é a honra e a glória para todos sempre, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Dá uma salva de palmas para Jesus. Você que entregou a vida para Jesus, fala com o nosso povo, dá um abraço quem está do seu lado. Deus abençoe a sua vida. Você pode vir cantar esse último refrão com a gente, tá bom? E Deus abençoe você. Aí lembrando, os nossos moletons, as nossas camisetas estão sendo disponibilizadas no elevador lá atrás. Vai lá que vai ser bênção na sua vida.
Força agora, vai. Nós somos